Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Corriere e esse é o canal No Ar com Corriere, desbravando vidas. Hoje a gente vai fazer um voo pela mente humana, né? E vamos voar também um voo longo que está sendo planejado pelo Dr. Vinícius, que vocês vão conhecer durante essa nossa conversa. Seu nome completo é Vinícius Toledo e Couto. Exato. Nascido onde? Sou natural de Rio Verde, no interior de Goiás. Caramba, que legal. Passou a infância aqui? Passei a infância em Rio Verde, uma infância saudável, né? Porque eu acho que a vida no interior é mais calma. E há quase 40 anos atrás, então era bem mais tranquila, né? Muito mais, não tinha WhatsApp, né? A gente tinha mais tempo para as coisas. Para brincar, né? E para entender, acho que o significado real das coisas. Então, e como é que você era na escola? Porque, normalmente médico, né? A gente vê, vai analisar o histórico, sabe? E a maioria é gente que estudava bastante, que se dedicava. Você sempre foi brilhante nos estudos? Eu sempre fui muito estudioso, muito dedicado. Uhum. É óbvio que as dificuldades acontecem em uma matéria ou outra, né? E até porque acho que ao longo do que você vai vivenciando, você vai entendendo que muitas coisas você não aplica, né? Que são as matérias de colégio, aquilo tudo. Então você vai se esbarrando nessas dificuldades, algumas você vai, né, enfim, conseguindo enfrentar com uma certa tranquilidade, outras ao longo da vida você já não vai usando mais, mas eu sempre me considerei um bom aluno, assim, muito dedicado, muito estudioso, e eu fazia disso algo prazeroso, assim, eu sempre gostei de estudar. Mas você, quando fazia isso, já vislumbrava assim o seu futuro, ou era uma coisa que acontecia naturalmente naquela fase? Ou você já se preocupava, pô, quero ser alguém quando crescer? Preocupava, óbvio que não com aquela maturidade que a gente tem, o que é crescer hoje em dia, mas eu preocupava, assim, né? Não tinha só aquela preocupação de eu preciso passar de ano, não. Eu sempre consegui enxergar um pouquinho além, não tão além, mas eu sempre fui muito centrado, assim, acho que é uma característica minha de uma coerência, assim, de um entendimento, né? E aí eu acho que por essa calmaria, por essa tranquilidade, eu conseguia meio que vislumbrar onde que eu queria chegar e que jeito que eu queria conduzir um pouco das minhas coisas. Então, vou dizer que eu sempre fui muito certinho, muito responsável, sabe? Coisa boa. Isso é bom demais. Doutor, e assim, a medicina, em que momento ela começa a aparecer na sua vida? Eu sou filho de médico, né? Então, os grandes amigos do meu pai são médicos, então desde que eu me entendo por gente, eu tenho a medicina muito próxima, né? Então, assim, eu via meus pais né? Meu pai conversar com os amigos, eu participava como toda criança, né? Tipo, quero ir lá no hospital, deixa eu ver tal coisa, pai, posso ver de longe. Então, todas essas coisas, elas para uma criança são muito lúdicas, né? Você vê aquele ambiente hospitalar, que querendo ou não é um ambiente muito complexo, vamos assim dizer, né? E você vê ali todo mundo trabalhando de branco e resolvendo isso, e você... a gente naturalmente já coloca o pai, né, num lugar de herói, então você vê ali tipo, de maneira concreta, de tipo, poxa, que lugar legal que ele conquistou. E aí os programas, querendo ou não, é muito difícil você desvincular quem você é em sentido profissional com quem você é como pessoa, porque as coisas se misturam, principalmente quando o que você faz é prazeroso. Então eu percebia esse prazer no meu pai e nos amigos. Então direto eles estavam falando de medicina, as coisas ficavam atraentes, perguntava e conseguia conciliar isso de um jeito muito bacana, né? Então dali eu fui crescendo aquela admiração acho que é esse caminho aqui que eu quero seguir. Mas sempre aquela coisa do não entender toda essa responsabilidade que a profissão traz e vivenciando mesmo cada etapa assim, do processo de evolução que a gente tem enquanto ser humano, até que acho que na hora ali do ensino médio, que é aquela coisa, quero ou não quero, você está terminando ali, concluindo o ensino médio, te perguntam, e aí, o que você vai fazer? Tá na hora, né? Acho que agora, não, é medicina mesmo. Mas é aquela resposta no susto por tudo aquilo que você vivenciou. Aí você acaba prestando, se dedicando, é aquilo que você estudou, né? Tipo, por via das dúvidas, como medicina é um curso difícil de passar, quando você ainda não está tão definido ali no que você quer, você fala, então estuda como se você fosse prestar para medicina, porque aí vai ficando, né? Se você às vezes decidir alguma outra coisa, você estudou bastante, porque o curso era muito concorrido.
E aí eu fui fazendo assim, as coisas foram caminhando, foram dando certo, aí passei, aí comecei a fazer. Tinha as dificuldades, obviamente, de estar morando distante dos pais. Você não fez em Rio Verde, de- você fez fora daqui. Eu fiz em Araguari, né, em Uhum. Minas Gerais. Então eu fui, eu passei muito novo, eu passei com 17 anos, né, então eu fui em Caramba. 2006 para lá. E aí tudo muito diferente, a responsabilidade que você precisa criar, a maneira como também vão te colocar, né? Porque você sai daquele lugar onde todo mundo te protege, né? E todo mundo te conhece e te ajuda, para um lugar que você precisa começar a trabalhar a sua autonomia, a tua responsabilidade. Mas é tão engraçado que hoje eu olho e falo, foi justamente nisso tudo que tem a construção do lugar que eu quero chegar hoje. Uhum. Né? O quanto esses valores e essas mudanças que a gente vai se permitindo ao longo da vida, que é o processo de evoluir, influencia na nossa formação como um todo. Né? Mas você nessa caminhada até chegar na faculdade de medicina, havia alguma outra coisa que você gostasse, que você chegou a pensar em seguir alguma outra profissão? Coisas demais. Eu acho que como toda criança, né? Você sempre pergunta, tipo, quero uma profissão, mas o que é a outra coisa, né? Tipo, aí alguns vão dizer, quero jogar futebol. Naquela época não tinha esses digital influencer, né? Então, tipo, muitas meninas queriam ser modelo. Eu amava tudo que era voltado para arte. Então eu queria ser cantor, eu quis ser ator. Aí depois eu gostava muito, como eu sempre fui muito estudioso, muito dedicado, eu amava brincar de escolinha, de ser professor. E aí eu via o meu pai ali trabalhando e tinha esse lugar da admiração, então eu também queria ser doutor. A gente tem um amigo da família que é super bacana, assim, então toda vez que a gente se encontrava em férias, né? Ele não mora em Rio Verde, ele mora em Goiânia. Ele sempre brincava, e aí, doutor, ator, cantor e professor? Porque cada vez que ele me encontrava, ele tipo, perguntava, o que você quer ser agora? E aí mudava. Mas eu acho que eu vou te dizer uma coisa muito engraçada. Eu consegui trazer todas essas profissões que eu quis, de uma certa maneira, não viver delas, mas colocá-las na minha vida, algumas de maneira profissional e outras de maneira de lazer mesmo. Eu sempre acho que se a gente vai falar de saúde mental, a gente precisa falar de hobby. É muito importante que a gente tenha algo que te dê prazer. Então eu, como sempre, fui muito responsável profissionalmente, fiz tudo que precisava para dizer, tipo assim, olha, ator, fiz um curso para ser ator, fiz faculdade, na verdade, quando estava morando em São Paulo, que era algo que eu gostava muito. Foi muito enriquecedor na minha formação como um todo, enquanto psiquiatra. E aí eu ia trazendo profissionalmente todas essas coisas para mim, né? Dei aula para os residentes que passavam comigo, então também tive esse prazer de ser professor. Adoro cantar por hobby, quem me conhece super participa desses momentos aí na minha vida. E aí hoje eu olho e falo que bacana, porque tudo aquilo que eu fui imaginando e brincando, aquilo me preenche em todos os sentidos. Acho que a gente não é um recorte de uma coisa só. E acho que é isso que me movimenta a ter tantos projetos. Parece que a minha cabeça ela tá o tempo todo num lugar criativo. Assim, Não fica acomodada? Não, de jeito nenhum. E me diz uma coisa, na faculdade, desde o início, você já se encontrou, você já sentia prazer em lidar com os assuntos da medicina? Ou levou um tempinho ali? São muitas mudanças que vão acontecendo, né? E aí quando você entra muito novo ali com 17 anos, entendendo também o próprio processo ali de você sair da adolescência com a vida adulta, que já te traz responsabilidades diferentes, né? Um misto de sensações ali, aquela responsabilidade, aquele sentimento de independência, né? Ou uma falsa sensação de independência que traz para o jovem às vezes esse comportamento inconsequente. Tudo isso vai te colocando né, assim, nesse entendimento de que, tipo, tô no lugar certo, mas ao mesmo tempo com uma insegurança, né? Porque eu acho que é aos poucos que você vai. Então ali, eu gostava da medicina, mas era aquilo, eu não tinha tanta maturidade. A primeira matéria que eu sentia dificuldade, a primeira coisa que você quer fazer é desistir de tudo. Já não quero mais, porque como é que eu vou fazer? Histologia não é pra mim, e aí, né, e aí você já quer desistir dos sonhos e aquela coisa, mas eu tinha uma
solidez, né, uma base muito forte por trás de mim, da minha família, que me dava muito apoio e que ia me ensinando coisas que hoje a gente está, infelizmente, perdendo, que era essa coisa do encorajado, dizer, não é assim. Cadê a resiliência, a sua capacidade de ir e de vir e de evoluir? Vamos embora, vai dar certo, essa não vai ser a primeira dificuldade, não vai ser a última, continua. Então eu tinha uma construção daquilo que era lúdico, né, da profissão que eu acompanhei ali com os amigos do meu pai, com a família o tempo todo. Lá você vai vendo aquilo de numa realidade diferente, num medo que é diferente de quando você vê, quando você vive. Então, em diversos momentos tinha assim essa insegurança, será que eu estou no caminho certo? Alguns momentos eu olhava, né, você vai pegando coisas complexas e eu me via num lugar às vezes de tipo, será que essa adrenalina toda eu quero pra mim, quero pra minha vida? E aí eu às vezes, a comparação, né, que a gente sabe o quanto ela é adoecedora, você olha para um outro colega fascinado com aquilo tudo ali, eu pensava, gente, mas parece que eu não tô me encontrando nesse lugar aqui desse pronto-socorro, não. Mas é tão engraçado porque depois eu acho que com a própria maturidade e evolução você vai entendendo como cada um é designado para um processo mesmo. Mas é óbvio que na medicina como um todo você tem que passar por aquilo ali. Então teve lugares que eu me senti extremamente confortável, e em outros não tão confortáveis, mas sempre consegui assim passar na faculdade sem grandes dificuldades. E Continuou sendo bom aluno. continuei sendo um bom aluno, consegui ali nas matérias que eu não gostava tanto, pelo menos ser disciplinado para estudar e para manter tudo. Isso me ajudou muito na minha escolha futuramente ali sobre a psiquiatria. É o que eu ia te perguntar agora. Em que momento durante a faculdade surgiu psiquiatria e por que você abraçou eu sempre gostei muito de essa conversar, especialização? Né? Eu sempre gostei muito de conversar e você vai ver que se você for deixando aqui, eu vou devagando. Mas na época eu não entendia o quanto a conversa, o diálogo, ele é importante, né? Então, e o quanto muitas das doenças, elas estão ligadas num fundo emocional importante. Às vezes você tem mesmo a doença física, mas o emocional, ele potencializa muito aquilo ali que você está sentindo. E a gente tem muitas doenças que são de ordem emocional. E aí, aos pouquinhos do que a gente ia vivenciando aquilo ali, fazendo, né, cumprindo o que era solicitado pelos professores, de você começar a aprender sobre uma anamnese, e ali falar com um familiar, eu comecei a perceber que esse lugar me trazia um conforto, que eu gostava muito de ouvir histórias, de acompanhar um processo de evolução, de acompanhar as redes de apoio e estar próximo dessa rede de apoio que tanto iria auxiliar no paciente que estava ali, né, adoecido. E aí eu comecei a despertar, mas eu ainda não entendia que isso tudo era a saúde mental falando mais alto. Então, em alguns momentos eu pensava, tipo, gente, mas e aí, né? Tô deixando de fazer medicina, né? Porque parece que a medicina é só aquela coisa da prática, do cirurgia, pronto-socorro. E aí devagarzinho eu fui me aproximando, fui encantando, e os colegas que queriam só cirurgia e que gostavam do pronto-socorro diziam, vai lá, Vinícius, conversa lá, porque olha, depois que você conversar a gente opera, depois que você conversar a gente faz tal coisa, porque eu adorava esse lugar. E aí eu fui ficando sempre o escolhido, sabe? Tipo, para poder fazer esse primeiro contato do acolhimento. E isso foi me deixando com aquele lugarzinho de tipo, isso aqui é agradável, vamos ver onde que isso aqui para. E depois tem todo o processo, né, assim, de as próximas etapas depois que você forma. Porque você se formou e aí? Foi em busca de uma boa residência na área de psiquiatria. Quanto tempo uma residência de psiquiatria? Psiquiatria é acesso direto, né? Então você presta direto para psiquiatria, não tem nenhum pré-requisito, e são 3 anos. Tá. Mas para chegar na psiquiatria, por exemplo, durante o internato, que você vê tudo e que você tem uma responsabilidade muito maior, e o internato é uma fase, né, um período do curso de medicina extremamente importante, eu ainda estava muito vinculado, tipo, alguma coisa aqui dentro guardava sobre essa questão do acolhimento e de gostar muito desse contato, mas eu acho que pela própria maturidade mesmo, tentava forçar um gosto um pouquinho a mais pela cirurgia, porque meu pai, né, sempre foi cirurgião, então tinha essas questões todas, e aí eu cheguei a prestar
para a cirurgia, não prestei de primeira para me entender como psiquiatra. E aí eu nunca esqueço que eu terminei minha faculdade, eu fazia internato na Santa Casa em Belo Horizonte, e aí eu prestei para cirurgia, porque estava um pouco perdido, e aí eu falei, bom, não tinha passado num primeiro momento ali de primeira, voltei para casa para trabalhar como generalista, para entender, né, como é que eu ia colocar tudo que estava acontecendo ali em prática. A lista rodou e me chamaram. E aí eu lembro que quando me chamaram, já tinha desfeito do apartamento, fiquei naquela dúvida, já tinha descrençado um pouco dessa questão de cirurgia. E meu pai falou para mim assim, vai e faz o primeiro ano e se você não gostar, você volta. Eu falei, pai, cirurgia são 2 anos, né? Tipo, para depois você fazer uma outra especialidade ali após a cirurgia. Depois que eu passar o primeiro ano, que é o ano mais difícil de adaptação, de plantões, aí eu vou até o final, né? Aí no segundo ano ninguém desiste. Aí eu falei, de repente eu posso me encontrar frustrado. Quando eu tive coragem de falar isso pro meu pai, aquele que estava adormecido ali, tipo, em algum lugar em mim, começou a vir à tona, porque eu falei, cara, olha o diálogo aí, a importância de você colocar a tua verdade, a importância de você fazer boas escolhas, porque você imagina o quanto eu não sei se eu seria um bom profissional quanto eu me considero hoje, e nem se eu poderia estar frustrado com a vida ou com a minha profissão por seguir um caminho que eu, na verdade, não escolhi, né? Eu fui me deixando levar. Em alguns momentos a vida vai te fazer isso, mas a partir do momento que você tem um entendimento, é preciso que você tome as rédeas da situação. E aí eu falei, não, pera lá, agora eu já sou um adulto, eu preciso colocar as minhas vontades, eu preciso fazer. Voltei para Rio Verde para trabalhar, e aí comecei a atender, consegui um emprego numa UBS, né, que é o postinho de saúde que a gente fala no interior, e fui ali fazer aquela medicina generalista, e conversava com todo mundo, e comecei a entender que grande maioria, assim, 80% das demandas sempre tinha alguma coisa que o diálogo, com a conversa, com o acolhimento já ajudava, assim, disparadamente na evolução do paciente. E aí no interior que todo mundo te conhece, né, você ganha ovos, ganha verdura, e aí aquilo tudo vai te falando, opa, parece que eu estou nesse lugar certo. Eu gosto de conversar com o paciente nesse lugar de acolher. E aí na hora que falou, tipo, agora você precisa estudar novamente porque você vai precisar prestar. Eu ainda entendia que eu tinha tempo, porque nisso eu estava falando de 23 anos de idade. Falei, quer saber? Eu tinha um amigo super querido que estava terminando psiquiatria e a gente conversava muito quando saía nos churrascos e eu ia vendo o quanto ele foi amadurecendo e evoluindo, assim. E aquilo foi me fascinando. Eu falei, você quer saber? Eu vou prestar para psiquiatria. Prestei, passei e aí começa a minha saga aí na saúde mental. Fantástico, fantástico. Vinícius, doutor, vamos entrar agora nessa área. Você já é um psiquiatra, terminada a sua residência, aí começa assim, a vida como psiquiatra para valer, né? Você já tinha tido várias experiências antes. A gente, em conversa de desentendidos, muitas vezes escuta que o psiquiatra sofre, porque ele escuta muito sofrimento. Como é o dia a dia de um psiquiatra? Você sofre e se isso acontece de alguma maneira, como você lida com isso? Tá. Com a sua saúde mental? Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender, porque também há quem acredita que psiquiatra não possa sofrer, né? As pessoas confundem que você tem que estar ali, né? Tem que ser um super-homem e aguenta tudo. Justamente. Somos seres humanos, os seres humanos são feitos de emoções, de vivências, experiências, sentimentos e uma série de questões. Igual um cirurgião aprende sobre cirurgia e vai se qualificando, se aprimorando, existem técnicas, né, obviamente, que você vai adquirindo a maneira e a medida que você vai atendendo, de fortalecimento, de entendimento, de conseguir separar um pouco mais, né? Às vezes ali no início eu não cheguei a fazer psicoterapia, mas alguns colegas faziam terapia para entender o peso e a responsabilidade que estavam ocupando. Então, naturalmente você vai entendendo e se fortalecendo para entender assim. Eu sempre coloquei de um jeito, eu estou aqui para te ouvir, você me procura, você está com um sofrimento e eu preciso te ajudar a enfrentar esse adoecimento. Uma coisa é eu ter empatia,
né? Eu conseguir enxergar as tuas emoções e aquilo de uma maneira positiva para o tratamento me sensibilizar, né? Mas eu não posso dividir a sua dor, porque senão eu não consigo te ajudar. Ela passa a ser nossa. E aí tudo que é nosso, aí a gente precisa sentar e resolver juntos, porque aí o sofrimento é nosso. Então eu sempre fui colocando isso, assim, por mais que eu escutasse, né, histórias muito difíceis, e coisas que eu escutei e acompanhei na vida que eu nunca imaginei que eu iria estar naquele lugar, eu sempre tinha que entender que a minha função ali era outra. E a minha maneira de ajudar não era resolvendo o problema, era fazendo com que a pessoa entendesse como ela tinha que criar, criar recursos para poder enfrentar aquilo tudo, para conseguir sair daquela situação. E aí eu acho que eu fui me fortalecendo cada vez mais. Embora é óbvio que depois de um dia pesado de atendimento, em diversos lugares que eu passei, né? Em São Paulo eu atendi em CAPS 3, que é um CAPS que é... O que é um CAPS? Um CAPS é um centro de assistência psicossocial, né? Do então governo? A gente tem as unidades básicas, Tá. sim, né? Que tá... Postinho, mas dedicado à área psiquiátrica. Na verdade, nas UBSs você faz um atendimento ambulatorial. O CAPS, ele já é para os pacientes com um pouco mais de complexidade, que precisam fazer acompanhamento multiprofissional. Então você aprende algo muito legal, que é descentralizar aquela coisa de que tudo tem que passar pelo médico, e você vai aprendendo que o correto é se trabalhar em equipe. E justamente por se trabalhar em equipe, você vai entendendo que todo mundo tem a mesma importância, cada um ali dentro da tua função. Do faxineiro, ali do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do assistente social que está ali para poder olhar as vulnerabilidades. Então é uma equipe, você precisa sentar, você precisa conversar, você precisa discutir a melhoria daqueles pacientes, daquela região. Então isso é algo muito engrandecedor, porque você vai deixando a vaidade que às vezes a medicina pode te, infelizmente, trazer, e colocando o pé no chão para a medicina que precisa ser feita. Então eu fui para este lugar. Então eu acompanhei a saúde mental que ninguém vê, aquela história do que ninguém quer. Pacientes extremamente complexos, pacientes que o nível frágeis, de desorganização... totalmente frágeis e abandonados pela sociedade. Sim, porque eu acho que para mim o pior tipo de desorganização é quando você deixa de vivenciar, na verdade deixa de viver, opta por sair de casa para morar na rua. E uma série de questões te faz morar na rua. E aí quando a gente olha isso, você fala, cara, tem pessoas que preferem morar na rua do que morar dentro de casa, tamanha a desorganização familiar, de uma série de questões comportamentais que tem ali dentro. É uma fuga? De tanto adoecimento. Não, é porque você vai criando comunidades, a gente vai separando a nossa vida por comunidades que a gente se sente melhor. E existe a comunidade dos moradores de rua. Alguns vão para a rua por estarem desorganizados mentalmente e não conseguem ter esse entendimento, né, se perdem e tudo. Outros vão, às vezes, por adoecimentos na questão de dependência química, e outros vão, às vezes, como uma preferência mesmo, porque viver ali com a comunidade que você vai fazendo ali é melhor do que você viver dentro da sua própria casa. E isso é uma realidade muito distante de mim. Você me perguntou como é que foi a minha criação. Ela foi maravilhosa. Eu tive uma base familiar onde o ídolo morava dentro de casa. Minha mãe sempre uma mulher extraordinária. Aquela mãe mãezona que fazia de tudo para os filhos, que apoiava e acolhia. Aquilo foi um recorte muito diferente. Graças a Deus eu tive sempre o privilégio de poder ter dentro do possível as coisas materiais que eram importantes para a sobrevivência, né? Então, tipo, você ir viver naquela realidade, naquela história do adoecimento que ninguém quer, que é extremamente complexo, leva à agitação, desorganização de comportamento, a vulnerabilidade social que nunca me pertenceu, graças a Deus. Então tinha uma série de questões que você vai vivenciando ali que eram muito distantes da minha realidade. São muito distantes da minha realidade. E você se despir e se entregar dentro daquilo que você escolheu profissionalmente, isso tem um poder de mudança, isso cria uma sensibilidade, um poder de escuta, de acolhimento, de humanidade dentro da gente, porque tudo isso são
são sentimentos, são emoções e são valores que eles são exercitáveis. A gente exercita a nossa paciência, a gente exercita a nossa solidariedade. A minha sensibilidade é um exercício diário. Então, quando você estava me perguntando como é que foi todo esse encontro e essa adaptação, como é que eu me blindo, você vai evoluindo, acho que na maturidade pessoal e profissional, que não tem jeito de você, Claro. né, distinguir, e você vai permitindo que a sensibilidade te acompanhe. E tudo melhora, melhora a escuta para os meus problemas, para o das outras pessoas. E nisso aí a gente já vai conseguindo fazer a separação. Doutor, e vamos tomar como exemplo essas pessoas aí mais desassistidas, né, que têm a oportunidade de passar por um tratamento como esse. Qual é a taxa de melhora desses pacientes? Vocês chegam a contabilizar isso estatisticamente? De tantos pacientes que chegam, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor? Tá, Vários deles, alguns voltam para casa. Como é essa melhora no estado dessas pessoas em termos de saúde mental quando estão sendo tratadas por um profissional como você? Tá. Estatisticamente, são avaliadas de maneiras separadas, né? Então, por exemplo, assim, a gente sempre, quando você faz um atendimento, você precisa colocar o CID, que é, né, a doença, a Classificação Internacional de Doenças, você cria a conduta, alguns protocolos são estabelecidos e você precisa seguir, e aí você vai encaminhando ali para os colegas ali daquela avaliação multiprofissional. Então, todos juntos vão fazendo essa avaliação e vão entendendo aonde que esse paciente cabe. Então, é diferente quando eu falo de um paciente que tem uma esquizofrenia, que é uma doença crônica, né, que tem um quadro de uma evolução degenerativa, um prejuízo a longo prazo, que quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais complexo às vezes aquilo se torna. Diferente da depressão, que quanto mais cedo você identifica, mais qualidade de vida você traz, que tem uma resposta extremamente favorável para o paciente que se implica no tratamento como um todo, seja ele medicamentoso ou não. E aí tudo isso que você vai preenchendo, né, os critérios, as tabelas, os protocolos, e tudo isso vai contabilizando para ser feitas estatísticas. E essas estatísticas nos mostram de maneira congruente ali o que você está conseguindo perceber de evolução, aonde que tem que firmar mais, qual ali profissional precisa, sabe, está tendo menos resposta em relação aos seus pacientes, dentro do que era coletivo, quais, por exemplo, reuniões está tendo menos pacientes do que a outra. Então tudo isso estatisticamente a gente conseguia ver muito, mas eu acho que o principal é quando você chega despido e totalmente sensível, e ali é um espaço coletivo, e a saúde mental é dentro deste lugar coletivo ali, e o paciente te volta a sorrir, te abraça, te trata com o maior carinho do mundo, e você vai conseguindo perceber esse processo dele voltando a ter carinho e gosto pela vida. E aí aquilo ali é a maior estatística, assim, sabe, que tem, porque você fala, tá no caminho certo. E até mesmo nessas doenças crônicas, que são mais complexas, né, pelos sintomas que são um pouco mais complexos, quando você vai conseguindo estabilizar, aliviar aquele sofrimento, trazer qualidade de vida, porque não é porque você tem uma doença crônica que você está sentenciado. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala de saúde mental, não significa que eu não possa ter alguma doença por trás disso tudo. Não é uma coisa, não invalida a outra, não é um lugar de ter saúde a ausência de doença. Eu posso ter um transtorno de ansiedade importante e estar super estabilizado com o tratamento e buscando ter saúde mental, fazendo todas as construções dos pilares que são importantes e que são terapêuticos juntos. Então, uma coisa acompanha a outra. Então, eu acho que você vê o paciente ali de maneira concreta, sorrindo para você, vê a melhora e vê ele voltar a fazer coisas simples, porque tem casos tão complexos que o paciente desaprende coisas que são básicas. A pessoa não consegue fazer a atividade básica de vida diária, que é se alimentar sozinho, escolher sua própria roupa, se vestir sozinho, tomar banho, que a gente faz tão habitual que a gente não dá valor nisso. Quando você vê um adolescente que tinha que estar curtindo zilhões de coisas que a vida oferece na adolescência, né, e aproveitando,
Às vezes ele está ali num quadro catatônico porque ele não tem resposta, que ele não tem postura, que ele não tem autonomia de fala, autonomia de escolha, que ele está totalmente desorganizado. E isso sabe? não necessariamente é ligado ao uso de drogas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O uso de droga, a dependência química, por exemplo, é uma doença, né? Então faz Nós estamos parte falando do que de, a gente de saúde mental fora do envolvimento com drogas. tudo que justamente, Tá. mas E tem muito caso com criança e adolescente, doutor? De problemas de saúde mental? muitos, né? Tratando de crianças, eu tenho 2 netas, né? O que os pais têm que ficar hoje em dia atentos, né? A gente escuta muito que a tela é prejudicial, que tem que ficar atento. As crianças são assim bombardeadas com milhões de informações ao mesmo tempo. Você como psiquiatra experiente, né? O que você daria de conselho, assim, alguns poucos, para pais de crianças e adolescentes no mundo que a gente vive? Eu sempre bato na tecla da sensibilidade, que eu acho que aguçar a tua sensibilidade, querer melhorar é um exercício. Quando você faz isso, você começa a prestar atenção muito mais no comportamento do outro. Se acolhe melhor, você escuta melhor, porque escutar é diferente de ouvir. E aí você começa a identificar comportamentos, né, alterações de comportamentos a partir dessa pausazinha que você usa a sua sensibilidade. Então é importante, porque às vezes a gente vai começando ali na correria do dia a dia, você não repara que às vezes a criança já tinha que estar falando, ou já tinha que estar com mais autonomia do que ela está, ou que ela está muito presa à tela, porque tipo, você entrega a tela, você tem um certo alívio ali. Quando você aguça essa sensibilidade para olhar ali de maneira individualizada, você consegue perceber muita coisa. Você consegue perceber que está caminhando para um adoecimento, para uma mudança de comportamento, ou adotando hábitos que não são bacanas e que a gente sabe que não são bacanas e que vão ser difíceis de serem tirados lá na frente. Você começa a escutar mais a criança e para de querer fazer com que a criança seja aquilo que você frustradamente não foi. Né? Aí eu bombardeio a criança com 1000 atividades ao longo do dia, e atividades essas que eu não tive competência para fazer, e eu esqueço que a criança tem sentimentos, que a criança tem gostos, que a criança sente cansaço, e aí eu vou criando um protótipo daquilo que eu acredito que tem que ser, o que é correto, e eu não sou dono da razão, então eu não posso olhar pela minha régua. Então é preciso que os pais estejam sempre alertas para aquilo que é prejudicial, o excesso de estímulo, o excesso de tela, né? Como é que a criança se organiza enquanto grupo, enquanto coletivo, divisão das atividades, divisão dos brinquedos, tudo conta. Então se você está mais sensível e atento e pronto para acolher, tudo conta. A maneira como teu filho com as tuas netas brincam com as amiguinhas e como elas dividem as coisas conta muito da personalidade. E conta muito de como você vai intervir nesse comportamento. Porque quando a gente fala de comportamento de personalidade, eu estou falando de temperamento que nasce contigo e de caráter que é moldado ao longo das vivências que você vai experienciando, né, pela vida. Então, nessa formação da personalidade é muito importante que eu consiga começar a observar a maneira como trata, consiga observar também as minhas falhas, porque hoje todas as crianças têm razão porque os pais têm razão. Então se chega aqui tem uma discussão normal de 2 crianças que não têm maturidade para entender que precisa dividir o brinquedo, a maioria dos pais compram aquela briga como se fosse deles e se aprimoram daquilo sem entender que ali existe uma outra maturidade, né? Então assim, pera lá, eu tenho um processo, uma plasticidade, uma capacidade adaptativa totalmente diferente, totalmente já formada. Não é assim. Eu não posso validar esse comportamento do que é dela, então deixa para ela. Não, eu preciso ensinar valores legais, morais ali. E é nessa construção da infância. Mas para isso eu preciso ter. E para eu ter, eu preciso estar sensível. E eu preciso me tentar e ter a crítica dos pontos que eu preciso melhorar, porque a gente está aqui para evoluir. Então é importante que você consiga ir se atentando nesse processo de evolução que cada um tem. Então coisas que não vieram comigo de berço, como é que eu posso passar isso se eu não tive? Porque é muito difícil você dar uma coisa que você não teve. De repente, às vezes você não teve isso dentro de casa,
mas você sabe que é prejudicial, você conseguiu por outros recursos aprender para poder passar para os teus filhos ou para a pessoa que você ama, passe. Por quê? Porque de onde você não teve para onde você está, já teve um processo de evolução. Continue permitindo esse processo de evolução. Então, a gente precisa entender que as crianças, elas são reflexos do nosso comportamento. Que o ambiente que a gente cria para as crianças é totalmente influenciável na construção da personalidade, do comportamento, no adoecimento, mas também na qualidade de vida, na saúde como um todo, né? Então é muito importante. A gente, quando vai falar de qualquer adoecimento mental, nada é feito só de fatores genéticos, hereditários. A gente tem fator ambiental, que é importantíssimo. Onde a criança está inserida. Justamente. Então eu estou falando de um paciente que já tem uma doença crônica extremamente difícil. Se eu coloco ele num lugar, né, por exemplo, totalmente agitado, com todo mundo numa ansiedade descontrolada, um ritmo de funcionamento, né, de funcionamento adoecido, todo mundo muito impulsivo, muito agitado, que você cria dentro daquele ambiente de briga, isso vai impactar demais, porque ela já tem, né, uma patologia ali. Então, o que você está oferecendo para que ela tenha uma melhor qualidade, uma melhor estabilização daquele quadro? Pelo contrário, você está, né, trazendo mais, potencializando muito mais. Mas eu acho que isso é importante, por isso que eu bato sempre na tecla da importância da saúde mental, da importância de estar atento a uma escuta, estar atento a pequenos sinais, não minimizar. Não tá mamando direito, quando mama não contactua, tem sentido um distanciamento de afeto, não divide os brinquedos, fica extremamente irritado com alguns mínimos comportamentos, fica extremamente cansado depois de dias exaustivos, de atividades, mas também fica, às vezes, muito cansado em dias de poucas atividades. Está muito mais sedentário. Tem que estar atento a tudo. É tudo, mas o corpo da gente fala o tempo todo, mas o atropelamento que a gente vive hoje de informações, de atividades que nós, seres humanos, vivemos, a gente transfere para as crianças, porque a criança não escolhe as atividades que ela vai fazer, você que monta o cronograma dela. Né? Então a gente está pegando o nosso adoecimento e transferindo. Isso é tudo reflexo e a gente precisa parar para fazer, para observar. Então, assim, aonde que eu preciso primeiro atuar? Preciso mudar, preciso fazer um entendimento sobre minha saúde mental. E aí entra a terapia as minhas escolhas para os adultos. Você acha bem importante um adulto no nosso mundo atual? Extremamente importante. Muitas pessoas acham que terapia é assim, eu não quero falar da minha vida, eu não quero falar dos meus traumas, porque isso vai me doer de novo. Sim, é óbvio, eu super respeito os pacientes que me dizem isso, mas terapia é tratamento. E nem todo tratamento, quando a gente fala de saúde mental, vai ser medicamentoso. Às vezes é preciso que você trabalhe em cima dos teus traumas, dos teus fatores estressores, do que a gente entende como gatilho, para que você crie repertório para passar por aquilo. Para que você melhore a sua plasticidade, a sua capacidade adaptativa, a sua resiliência, o seu entendimento. Para que você consiga entender que o fato de você ter vindo, às vezes, de um ambiente adoecido, você não necessariamente precisa criar novos ambientes adoecidos para os seus descendentes. Como que eu vou criar recursos? Porque a gente nasce com os recursos primitivos e a gente vai acessar eles, que é de lutar, de brigar, de fugir, né? Então isso é tudo muito instintivo, por isso que a criança tem aquele comportamento. Os outros recursos, eles precisam de inteligência emocional, eles precisam de racionalização, eles precisam ser criados, né? E para você criar isso, você precisa do profissional. Entram a família, a escola, as amizades. Justamente, porque você falou, o ambiente, né? O ambiente vai influenciar totalmente. Nossa, muito interessante. Doutor, e a diferença, onde se separa o trabalho de um psicólogo e de um psiquiatra? Tá. Sim, bem de forma básica. De forma básica, por exemplo, assim, você fala, ambos estão avaliando a questão comportamental, mas a gente está falando na psiquiatria de um entendimento orgânico daquilo tudo, né? Então o psiquiatra, ele vai fazer o entendimento da doença, entender o que é pertinente dentro dos sinais e sintomas daquela doença, e vai entender as suas alterações comportamentais, e vai entender
quimicamente, fisiologicamente, né, farmacologicamente, como é que se estrutura todo o tratamento e entendimento daquela doença. Diferente do psicólogo que vai o quê? Também ajudar nesse processo de melhoria, né, ali, de valorização da saúde mental, de acolhimento, de escuta, mas é muito mais dentro de uma melhora do comportamento. Porque algumas doenças geram alguns comportamentos extremamente característicos, mas a partir do momento que eu estou num processo de estabilidade dessas doenças, é preciso que eu entenda esses comportamentos e que eu trabalhe em cima deles. E isso é um processo ali de formiguinha, mas é um processo evolutivo. Por isso que as pessoas querem hoje fazer terapia e daqui a um mês estou ótimo e tem que mudar. Não, só vai mudar quando você de fato começar a se permitir ter recursos e tá entregue. São tratamentos longos. São tratamentos longos, extremamente eficazes. Que maravilha. E se a gente concilia, então você tem uma resposta extremamente favorável. Junto com mudança de estilo de vida, que se você não se implicar nisso também não resolve absolutamente nada. Atividade E o física fator... realmente é importante para a saúde mental? Eu acho que assim, que é um recado para as pessoas mais velhas, entenda o poder, sabe? Tipo assim, nós vamos envelhecer e a escolha da atividade física vai fazer total diferença. Primeiro no teu processo de envelhecimento e isso a longo prazo, né? Mas ninguém pensa a longo prazo, que é o que a gente está falando de tudo que você tem que elaborar. Então beleza, eu quero atividade física para amanhã. O que ela vai me trazer de benefício? Cara, ela vai te socializar, ela vai te trazer endorfina, ela vai te liberar uma sensação de prazer e de relaxamento, ela vai cansar o teu corpo de um jeito gostoso, vai melhorar a tua qualidade de sono, né? Ela vai te trazer benefícios em relação às doenças que a gente vê hoje aí, cada vez aumentando mais, é sedentarismo, é diabetes, é colesterol, cada vez em grupos mais jovens de pessoas. Então assim, isso ela te faz para amanhã, né? Agora, quer entender como é que vai ser o teu processo de envelhecimento, o teu condicionamento físico, a tua longevidade? Então assim, tudo que você faz hoje, há 20 anos, daqui 20 anos, você vai ver o quão foi bacana as tuas escolhas e o quanto elas influenciam. Então, um cara de... E nunca é tarde, assim, começa a malhar então aos 40, com 60 você vai colher isso tudo. Com a expectativa de vida hoje em torno de 80, 85 anos, o cara que já tem o hábito ali aos 60, é totalmente diferente o envelhecimento. Nós somos feitos de escolhas e de hábitos. E a gente pode mudar o hábito. É mais difícil? É. A gente tende a ir para o hábito ruim. Porque para se tornar um hábito, você precisa ter um policiamento de fazer aquilo ali para se tornar. Faça da atividade física um hábito, escolha hábitos saudáveis, entenda que o teu corpo vai envelhecer e que a autonomia eu acho que é algo mais lindo que a gente pode ter. Porque a autonomia te traz muita liberdade de ir e vir, de fazer escolhas. Por isso que eu falo que saúde mental é tão importante, porque quando você está adoecido mentalmente, você está preso, você perde sua autonomia, né? Mas clinicamente também existem doenças que também te tiram muito dessa autonomia e te faz ficar muito dependente, muito fragilizado. E ter este entendimento dessa fragilidade, porque vai chegar, né? No ciclo da vida a gente sabe que a gente nasce, cresce, morre, se desenvolve, reproduz não necessariamente, morre, mas a idade ela vai chegar para todo mundo no ciclo natural. Então a gente precisa fazer essas mudanças de hábitos para que a gente chegue nessa longevidade de um jeito assim muito bacana. Legal demais. Doutor, uma pergunta que por vezes também até meus filhos me fazem. Hoje a gente vive esse compartilhamento de problemas de saúde mental, vários deles estão nas mídias, muita gente sendo entrevistada, é o caso hoje aqui, né, um dos temas da nossa conversa. Isso sempre existiu? Sempre houve gente com depressão, sempre teve gente esquizofrênica, só que era numa época onde não se tinha tanto conhecimento sobre essas doenças e não era tão, assim, havia um tabu de se divulgar, ou são doenças que já existiram numa proporção muito menor e o mundo atual estimulou o aparecimento dessas doenças? Ansiedade, depressão e outras. A psiquiatria ela sempre foi muito estigmatizada. Né, você assumir um adoecimento mental era algo muito complexo, né? As famílias, por exemplo, quando tinha algum quadro de retardo dentro de casa, alguma coisa,
por essas questões elas escondiam, elas não estimulavam, né? E em muitos casos, se tivesse acontecido estímulos, o desenvolvimento teria sido completamente diferente. Então existe esse preconceito, existe essa estigmatização que durante muito tempo afastou todo mundo, mas eu acho que era também, não era uma especialidade tão compreendida, tão estudada, né? Tinha poucos recursos também na formação dos profissionais. Então tudo isso, com a evolução que né, assim, porque ao mesmo tempo que a gente coloca tudo que a gente está vivendo num lugar de ser adoecedor, por exemplo, né, a globalização e tudo isso, ao mesmo tempo trouxe diversos benefícios, que é o de você ter mais recursos, de entender mais sobre uma doença e você aprofundar. E então a psiquiatria foi tendo um crescimento muito importante, e aí ela começou a ser propagada, ser aceita por algumas pessoas que realmente estavam vivendo aquele sofrimento, e se esbarrava ainda no preconceito que ainda existe enquanto sociedade, e isso distancia o paciente do tratamento, mas a gente tem conseguido, porque aí no mundo que a gente vive hoje, né, dessa digitalização, desse poder falar, contar a tua história, sempre vai ter dois vertentes, né? Há quem vai contar a história justamente por ter um lugar de atenção, ou que vai trazer isso às vezes até para se criar mais preconceito e julgamento, e há quem vai contar a história para realmente estimular, para realmente contar como foi o teu processo e a maneira como ele foi acontecendo nesse sentido de acolhimento, porque isso também é acolhimento. Por isso que eu sempre falo, mas querendo ou não, você contando pro bem ou pro mal, que aí é só você que sabe o porquê que você está fazendo aquilo, você coloca aquilo em pauta. Então eu sou daqueles caras que sou sempre a favor de você trazer saúde mental em pauta, para que as pessoas consigam formar uma opinião e ter opiniões para poder se apoiar, sabe? Tipo, agora você pode escolher o que você acha mais pertinente para formar a tua opinião. E eu sempre acredito que o lado pertinente vai ganhar aquele que de fato está fazendo aquilo ali para promover o bem, para estimular, para acolher. Então, existia muito estigma, estamos vencendo muito em relação à saúde mental. Tá tendo muito mais procura. Hoje a gente consegue ver, eu sou tão otimista que eu consigo ver muitas pessoas brincando como se você é otimista com a sociedade? Eu sou otimista com a sociedade. Eu acho que às vezes a sociedade ela falha pela ignorância. E aí eu acho que quando a gente tem condições de levar algo que possa fazê-la formular uma opinião de fato bacana, como escolher estes dois lados, né, e tudo mais, ela se sente compreendida daquele assunto, então ela se sente pertencente àquele assunto. Então aquilo começa a fazer parte dela também. Né? Porque tudo aquilo que eu consigo formar opinião, a gente entende que alguma coisa você sabe sobre aquilo. E com isso você consegue ser mais um propagador de saúde mental. Né? Então eu sempre acredito nesse lugar da sociedade. Eu acredito que a sociedade talvez ela esteja, como se diz, mal usada. Né? As pessoas estão deturpando muito as coisas, mas como otimista, igual eu estava te falando, eu consigo enxergar um lugar bacana para a saúde mental. As pessoas, elas hoje estão procurando, não esperando adoecer. Elas estão procurando muito mais nesse lugar de saúde mesmo, de olha, eu vim aqui porque hoje eu entendo a importância de ter alguém para falar, alguém para me escutar, algo que eu possa fazer para controlar assim, emoções que estão fugindo do meu controle, sabe, de colocar isso dentro de um cuidado mesmo, sabe, o que eu posso fazer enquanto profilaxia, né, então assim, o que eu posso fazer para evitar, estou percebendo que estou num lugar inserido ali que é muito adoecido, meu trabalho está muito adoecido, você consegue identificar algo aqui que de repente possa me prejudicar, porque eu estou observando em mim um comportamento que eu não tinha antes, você acha que isso aqui eu tenho que me atentar? Então quando as pessoas chegam no consultório trazendo essas demandas, você vai falando, opa, cara. O autoexame, então, que a gente vê muito do autoexame físico, né, de se tocar, observar uma mancha, o autoexame mental ele é muito importante também. Faz parte do autoconhecimento, né, de você conseguir se
a ponderar Tentar um pouco mais. poxa, eu não esquecia dessa, hoje eu estou esquecendo mais algumas Sim. coisas. Se aponderar um pouco mais do que acontece contigo, entra novamente a sensibilidade, acolher suas dores, suas fragilidades, entender coisas que são relevantes para você, entender comportamentos que você não tinha e que está tendo. Isso não me irritava antes, tô pavio mais curto. E o melhor começo dormia é melhor. você se abrir dentro de casa, se abrir com amigos, ou quando notar qualquer coisa já busca um profissional. O que você indicaria? Eu acho que tudo que você me falou leva para um lugar que é pedir ajuda. Então, qualquer alteração que a gente observa numa outra pessoa que a gente gosta ou que a gente observa na gente, é importante que a gente entenda que tem ajuda, né? Precisa ser cuidado. Então, se eu tenho esse discernimento, se eu tenho esse recurso de entender que algo está diferente comigo e eu posso diretamente procurar um profissional qualificado para poder falar, para poder me expressar, se eu já tenho um pouco desta crítica, né, já estabelecida, é esse o caminho. Se eu não tenho, saúde mental sempre foi algo muito distante de mim, estou sentindo questões importantes que não, né, sintomas importantes que eu não tinha, mudanças de comportamento que estão acontecendo em algumas demandas, eu posso falar para um amigo, eu posso falar para um familiar. E aí o mais importante é aquilo assim, por isso que a gente precisa ter escuta e acolhimento. Às vezes vai ser muito difícil a pessoa pedir ajuda. Então vai ser preciso que você tenha a sensibilidade de entender quando a pessoa que você ama próxima teve uma alteração de comportamento, uma mudança abrupta que te chama atenção e você vai ali oferecer essa ajuda. E você precisa também estar sempre atento para a escuta, porque às vezes vai ser tão difícil aquela pessoa que está sofrendo conseguir chegar para te pedir ajuda, você não pode minimizar isso. Você precisa acolher. Por isso que eu falo que se a gente, enquanto sociedade, trabalha... porque a gente vive uma sociedade tão machista, com valores tão deturpados, que quando você fala sobre aguçar a tua sensibilidade, as pessoas entendem isso Confundem, né? com orientação sexual, como tá querendo dizer o que... Não, quando você aguça a tua sensibilidade, você aguça a tua escuta, o teu olhar, o teu acolhimento, a capacidade de perceber. De perceber e propagar o teu amor. Então, você só tem benefícios com isso. E isso, sendo um exercício que faz parte do nosso processo de evolução, ele tem que começar para ontem. Todos os dias você vai colocar um pouquinho naquilo ali, e na hora que você vê, aquilo ali já faz parte de você. Né? É algo que só cresce, você não te sensibiliza, pelo menos não é para se sensibilizar, é para se sensibilizar cada vez mais. Então é muito importante que a gente esteja atento a estes sinais, essas mudanças de comportamento, esteja ali para oferecer ajuda e para acolher quando a pessoa pedir, porque não é fácil pedir ajuda, não é fácil reconhecer os sinais e sintomas do adoecimento, às vezes por falta de compreensão mesmo de que aquilo faz parte de um adoecimento, por isso que é importante o familiar ou o amigo conseguir captar isso. Então, saúde mental não se faz sem acolhimento, em qualquer idade da vida. Doutor, eu ajudar alguém indiretamente ou diretamente me ajuda com a minha saúde mental? Total. Eu acho que é sempre aquele, tipo, você gosta de ganhar ou você gosta de receber presente, né? Tem gente que se sente muito mais feliz. Eu acho que você ganha muito, porque toda vez que eu acho que você ajuda, você se ajuda muito mais, né? Porque quando você está oferecendo algo que você tem para o crescimento do outro, mais você reforça o quanto você entende aquilo dentro de você, e era o que eu te falei sobre um pouquinho cada vez aquilo vai te preenchendo, porque cada vez que você faz, você se completa mais e mais daquilo. Chega uma hora que você é aquilo, que você é ajuda, que você é escuta, que você é acolhimento, que você é um ponto de energia boa, entendeu? Então tudo isso, ajudar, além de te fazer muito bem, começa a entrar dentro de um lugar que é um exercício, sabe? Tipo assim, poxa, que bacana, eu fiz uma coisa tão mínima e o cara me deu um sorriso e um abraço, e esse abraço me tocou de um jeito tão profundo, olha aí, eu ganhei muito mais. Né? Às vezes você ajuda de um jeito concreto ali ao cara matar a fome, e ele te fala uma palavra que de repente você está num momento, num dia difícil da tua vida, e aquilo parece que cai no teu coração ali como um acalanto, e você fala, cara, eu não fiz um ajudar esperando nada em troca. Eu fiz um ajudar porque hoje eu entendo quanto ajudar me faz bem, mas olha o quanto eu ainda ganhei mais nesse ajudar.
não faz sentido se a gente não estiver aqui para evoluir. Legal. Bom, doutor Vinícius, a gente conheceu a sua história, né, desde a infância, a sua opção pela medicina, outras coisas que te dão prazer, que você também se especializou. Aí entramos no mundo da saúde mental, né? Você é fantástico, mostrou muita coisa aí de forma clara, que nos ajuda, né, a entender com um pouquinho mais de profundidade tudo isso que envolve a saúde mental. E fantástico. Muito obrigado. Só que agora eu quero passar para o terceiro bloco, né, que é a Clínica Center Mais, que eu sei que é um projeto que você idealizou desde o primeiro rascunho numa folha de papel e que está prestes, né, a ser inaugurado em Rio Verde, algo disruptivo. Então eu quero que você comece a me contar a história desse projeto. O que é a Center Mais? O que te trouxe para criar a Center Mais? Vamos por partes. Você vai e eu vou inserindo perguntas aí, a gente vai junto nisso. A primeira coisa é aquela mente inquieta que eu te contei lá no primeiro bloco, né? Que tipo, sempre aquela vontade de fazer alguma coisa, entendendo que eu posso, que é possível, que você pode ser um monte de coisas ao mesmo tempo. E isso vai te trazendo num lugar que você vai conseguindo olhar um mundo com uma amplitude muito maior. Então eu saí daquele lugar, naquele amadurecimento e processo de evolução que a psiquiatria foi me colocando ali enquanto profissional. Quanto tempo você tem de psiquiatra, pós-residência? Eu entrei na residência em 2012, 13, 14. Você já vivencia ali a psiquiatria o tempo todo? Mais de 10 anos na psiquiatria. Tenho, profissionalmente, para dizer, tipo, já sou um psiquiatra titulado, com todas as minhas, né, podendo mesmo, faço parte da sociedade brasileira, desde 2014, né? Desde 2014, final de 2014 ali, então 2015, tô com 11 anos, assim, só de vivendo isso. E muito feliz. E eu acho que é justamente nisso que você começa, tipo, beleza, olhar com essa atenção, e o idoso começou a me chamar muita atenção. Foi algo que eu tinha uma enorme paciência, um enorme cuidado, as taxas, né, que a gente consegue de maneira concreta pontuar, mostrando esse envelhecimento, todo mundo vendendo longevidade, e todo mundo vai vendendo longevidade, todo mundo quer saúde, o idoso está ali, mas o que a gente vai fazer? Porque assim, o que você está vendendo a longo prazo é extremamente importante, mas a gente está falando, né, escolhas a longo prazo. E a galera que envelheceu agora? Que não teve essa escuta que a gente está tendo, essa conversa, não pôde participar desse podcast enriquecedor lá atrás para poder entender, pô, ele falou que a atividade física é importante, ele falou que eu tinha que ter cuidado disso, e tudo isso me levou, né? Então, essa galera não teve, era muito diferente culturalmente, né? Como tinham que trabalhar, como tinham que sobreviver, como era segregado, o que se podia homem, o que se podia mulher, né? Uma mulher não podia ir para uma academia, por exemplo, para fazer uma ginástica. Essa geração que não podia, ela é a geração que envelheceu hoje. O que é um idoso hoje? É quem tem mais de quantos anos? No papel, na teoria. 60 anos. 60 anos. Isso, né? Então eu, ano que vem, a partir de abril, eu sou um idoso. Você contar isso para uma pessoa de 60 anos, mas é tão engraçado que antigamente, como mudou, né? Então isso que é o processo de longevidade, que é o que me fez encantar por esse caminho. Porque antigamente o 40 já estava sendo visto como, tipo, tá envelhecendo. 60 já era velho e muitas pessoas não chegavam por diversos recursos aos 60. 80 nem se falava, acho que já parava ali. Hoje a gente conversa com quem tem 60 anos, você está aí contando teu exemplo, eu estou dando o exemplo dos 40 porque estou já praticamente lá. E a gente começa a ver o quanto de disposição a gente tem, quanto a gente quer ainda usufruir da vida, tá do lado de quem a gente ama, quanta coisa a nossa mente está permitindo construir, né? Você, com essa idade, se fosse lá atrás, você imaginava que a gente ia estar aqui fazendo essa entrevista, podendo experienciar as coisas que o mundo tá ali, tipo, né, evoluindo, e você podendo, tipo, evoluir junto com saúde, com vontade. Então, do que surge a Center Mais? Sobre qualidade de vida a longo prazo, que a gente já está vivendo isso hoje,
mas principalmente sobre qualidade de vida para quem já está vivendo essa fase hoje, para quem já está debilitado, né? Para quem está preso dentro de casa sem estímulo cognitivo, sem socialização, porque quando eu socializo, nessa conversa você está me ensinando a pensar, tudo aqui a gente está pensando. Você pensa nas suas perguntas ou nas respostas, você pensa no qual que é o gancho que você emenda. Quando eu te tiro deste lugar tão importante que é a socialização, eu começo um declínio cognitivo muito importante. Então, então, falar dos idosos eu comecei a entender pelas próprias estatísticas que ficaram cada vez mais próximas de mim, que eu percebia no trabalho, pelos idosos que eu fui acompanhando ao longo da minha profissão, pelo processo de socialização e de estímulo cognitivo que a gente já sabe hoje enquanto saúde, o quanto é importante, e eu pensei, a gente precisa colocar isso tudo num lugar só. Porque hoje quando a gente fala de idoso, a gente fala de declínio cognitivo, de isolamento, a gente fala de doenças que se psicomotor, né? O declínio, que se tornam crônicas, limitações físicas e uma série de questões, e aí a gente entra dentro daquele lugar do abandono. E aí o asilo, né, que é um lugar extremamente importante, ele ficou, que é justamente para trabalhar, Center Mais quer trabalhar, ficou totalmente estigmatizado como um lugar de rejeição. É quase como as pessoas confundiam como um exílio, né? Vou largar lá e... Sim. E aí eu acho que o mais importante que a Center Mais quer fazer, que é no sentido de promoção à saúde nesse processo de envelhecimento, porque é tipo, não vou te largar, opa, pera lá, eu escolho estar aqui. Né? Então, assim, ninguém vai me escolher em lugar nenhum, porque eu ainda tô bem para fazer as minhas escolhas, tô ativo para fazer as minhas atividades, tô feliz para poder me socializar, para paquerar, para divertir, para dar risada. E aí você vai entendendo que você fala, cara, você precisa apresentar para a sociedade um modelo completamente disruptivo, que você desmistifica o asilo, tira esse estigma que saúde mental, né, que a psiquiatria sofreu durante tanto tempo, e fala sobre promoção. Então ali no Center Mais a gente vai ter um espaço extremamente bacana para acolher os residentes que estejam mais debilitados, que precisam de um cuidado mais especial, que já tem alguma coisa cometida, a gente vai ter todo um suporte para isso, mas principalmente para a gente de fato vivenciar o que é isso, o que é essa longevidade num todo, que é estímulo cognitivo, estímulo através de atividades, melhoria, sabe? Um espaço de convivência. Físicas, um espaço de convivência, de lazer, então essa integração, sabe? E precisava, porque a única certeza que eu tenho, que eu te falei, é que eu vou precisar envelhecer. E aí eu pensei assim, que espaço que eu estou construindo para mim? Quer fazer diferença não só na sua vida ou na vida dos outros? Construa algo bacana, né? E se o algo que eu pensei para mim dá para ser aplicado para tanta gente se beneficiar, que entra no sentido de ajudar, né? Então eu sempre gostei muito de ajudar. Pô, mas se eu quero esse lugar para mim, vamos correr atrás de fazer com que isso chegue para mais pessoas, né? Então, em Rio Verde é a cidade que eu amo, vivi durante muitos anos em São Paulo, capital, ainda tenho meu consultório lá, mas é uma cidade extremamente promissora, né, valorizada, é uma cidade que está crescendo cada vez mais em recursos. Minha família daqui, meus amigos, grandes amigos estão aqui, então não tinha como não escolher o primeiro lugar para ser aqui, então tem que ser mesmo aqui. E até porque eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo em instituições de longa permanência, porque a Center Mais é uma instituição de longa permanência. O nome técnico é Instituição de Longa Permanência de Idosos. Para idosos. Justamente. ILPI. ILPI. Tá. E eu tive a oportunidade de trabalhar. E eu trabalhei em 2 casas, né, em 2 residenciais extremamente bem estruturados. E então, até aquilo que eu estigmatizava também como asilo, eu perdi. Porque eu vi que ali eles eram totalmente bem tratados, acolhidos, estimulados, enfim, criavam uma comunidade. A gente já hoje falou num dos blocos sobre comunidades, a gente é feito de comunidade. É a comunidade idosa, é a comunidade ali do Center Mais, é aquela comunidade que te faz se sentir pertencente. É uma turma. Justamente. Porque com criança, desculpa te interromper aqui, com criança, todo mundo acha tudo bonitinho, né? Então, vou levar para o parquinho, vou passear no zoológico,
sujou uma fralda, eu tô aqui, lindeza, vai lá trocar a fralda, né? Tem um negócio de silêncio, eu podia falar aqui, mas eu, de vez em quando, brinco com meus filhos e falo, olha, eu vou começar a fazer teste, vou usar fralda e vou chegar, quero ver vocês me trocarem, eu lustro agora, chegando aos 60 anos, para vocês aprenderem. Aí eles falam, que é isso, não precisa disso. Então, assim, a diferença que há entre a criança e o idoso é gritante, né? Então, eu sinto, pelo pouco que a gente conversou sobre a Center Mais, é que você quer justamente fazer com que um idoso lá, ele vai se sentir como uma criança, ele vai ser tratado com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que uma criança é tratada, respeitando a idade que ele tem. Esse ponto é muito importante, assim, né? Essa analogia, a gente fazendo essa comparação, é porque, na verdade, assim, a criança e o idoso são dois momentos da vida que são frágeis. Isso, você tem fragilidade. E a gente precisa entender isso. Uhum. Né? E o fato de ter essa fragilidade não significa que eu não possa ter estímulos de um monte de outras questões para ter sempre melhoria. Então, a criança, ela é uma fase da vida onde você precisa ensinar. A gente falou aqui, né, muito sobre o que eu estou passando, o que eu estou ensinando. Então, é um lugar onde ela está aprendendo. E aquilo que eu estou aprendendo é aquilo que eu não sei. Então, eu estou aprendendo com o que eu estou vendo, com aquilo que diretamente está sendo passado para mim. Então, essa é a fase da criança. O idoso, ele já aprendeu. E eu preciso fazer com que ele se sinta valorizado para ele não desaprender. Porque quando eu deixo ele sozinho, sem socializar, quando eu restringo de uma série de atividades prazerosas, né, que podiam estar sendo bacanas, eu começo a fazê-lo desaprender. Então, também é um ponto de atenção. A gente não pode tratar o idoso como se ele fosse uma criança, porque ele já sabe muito da vida. Né? Então eu me expressei mal, tá? Eu quis dizer assim, não tratar como uma criança, mas que ele tenha um ambiente tão alegre, né, e estimulante na clínica, Sim, como uma criança tem quando vai para um parquinho, quando vai para a escola, quando interage com outras crianças. Mas é bacana, porque assim, a maneira como você se expressou... É no meu jeito de leigo aqui. Não, mas é a maneira como as pessoas pensam. E como que a gente começa a propagar o jeito correto da gente entender justamente nesse bate-papo. Porque um monte de gente vai nos assistir e falar, cara, eu pensava igual o Corriere. E olha que legal, porque a gente está trazendo esse entendimento de que ambos precisam de cuidado, de estímulo e de tudo, mas um está aprendendo e o outro a gente tem que lutar para não desaprender. Né? E ambos precisam de espaços bacanas para fortalecerem cada um dentro das suas limitações ali, e é isso que a gente traz na Center Mais. Aí eu vou te perguntar aqui, o que mais machuca emocionalmente um idoso? Ou quais são as coisas que mais machucam emocionalmente um idoso? E você responde isso primeiro e depois você diz o que a clínica Center Mais vai oferecer para não deixar o idoso ser atingido por isso que o machuca. Eu acho que é o abandono, porque o abandono ele é algo muito amplo, né? E o abandono ele pode acontecer por diversas coisas. Pode ser o abandono ali concreto, familiar, pode ser o abandono de sentimentos, de emoções, onde você vai criando aquela apatia que a vida às vezes vai te trazendo. Então o abandono ele abrange muitas questões. E o abandono ele pode acontecer num lar que se pareça normal, tá tudo bem, vive ali. Pode ser uma coisa imperceptível para quem cuida de um idoso dentro de casa? A gente estava falando da correria do dia a dia. A gente está com pouco tempo de escuta, com pouca sensibilidade. Do mesmo jeito que a gente estava usando para a vida adulta e para a vida com as crianças, isso se aplica também. Nessa correria eu passo a não olhar tanto para o meu pai que envelheceu. Eu tô corrido, então assim, o meu pai tá mais lento, então agora não dá para falar, agora não dá para te ouvir. Poxa, pede alguém para te ajudar a ir ali até o jardim, porque o tempo que se gasta é maior e eu tô corrido. Então é sempre nesse lugar que a vida que a gente tá... Uma coisa silenciosa, né? Que vai progredindo. Vai te tirando essa observação. E aí vai ficando. Aí o idoso vai perdendo a vontade, vai ficando mais apático, sabe porque tem discernimento, tem crítica, tá com a cabecinha boa, que será que eu estou sendo um estorvo? Pô, o cara não tem paciência para conversar 5 minutos. Eu peço para poder descer lá, me ajuda aí ao banheiro. Não, chama teu neto lá, que eu tô um pouco corrido, não terminei isso aqui. E a gente faz isso, e a gente faz sem perceber, porque a gente se habituou
a colocar tudo num emaranhado e a vida vai passando e a gente vai fazendo aquela confusão que é da vida adulta. E aí essa idade chega E é o que mais machuca o idoso. É porque isso tudo é um abandono, né? Você não ser escutado é um abandono. Então o abandono não é só você chegar e falar assim, vou te deixar num lugar ali, deixa... Não, sabe assim, você vai tirando o idoso de um convívio, você vai trazendo ele para tua casa, aí ele já vai se distanciando dos amigos que ele tanto gostava, e aí a tendência é que cada um fique ali acolhido pela tua família. Mas é um acolher que, por exemplo, você vai numa festa, você põe o idoso numa cadeira e ninguém tem paciência para escutar. Vai falar a mesma história, sim. Quantas vezes eu faço a mesma coisa, né? E aí você não tem paciência para acolher, você não tem paciência para escutar, ele vai ficando ali isolado sozinho, então aquela festa já não é uma festa legal, na próxima de repente ele já não quer ir, né? E são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo que a gente não vai percebendo, então é a atenção que a gente não dá, essa falta de atenção entra dentro de um lugar de abandono. O deixar ali parado é um abandono, né? O esquecer de estimular é um abandono, o não investir para que ele, né, tenha cada vez mais estímulo cognitivo também é um abandono. Então acho que a palavra que resume o idoso... O que mais machuca, machuca e o que a gente mais precisa trabalhar, que idoso não significa abandono. Idoso não significa abandono. Idoso é maturidade, é conhecimento, é vida. É vida porque é a história de vida que preenche ele. Então é preciso que a gente tenha um pouco mais de atenção com os nossos idosos. E esse envelhecer saudável faz parte. Por quê? Porque hoje, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, é tudo que eu quero. Eu quero um lugar onde eu possa ter qualidade de vida, dignidade, ser respeitado, poder fazer escolhas, ter uma equipe que me ouve, criar amigos, né, recuperar antigos, fazer novos, estar em constante movimento, me permitir estímulos diferentes, sejam físicos, sejam cognitivos. É um lugar que você quer, que todo mundo quer, sabe? Tipo, ter essa autonomia. Por quê? Porque você imagina como é que fica a cabeça de um idoso que sabe que, né, tá conseguindo ter crítica de que você não está tendo a mínima paciência com ele, ele vai começar a se sentir um peso. Ele vai começar a ficar mal, porque vai sofrer, infelizmente né? Vai sofrer. Ele tenta levantar e muitas vezes ele vai tentar levantar sozinho, está em risco de queda, porque ele vai ficar receoso de te pedir ajuda, porque sabe que você está corrido. Então tem tantas coisas que a gente vai evitando se a gente muda um pouco do nosso comportamento. E esse processo das escolhas de agora vai te trazer mais condicionamento físico, que a gente sabe tanto que a atividade física é importante, e para quem já está envelhecido, vamos trazer cada vez mais acolhimento de todas as maneiras. E o Center Mais é um complexo. Assim, eu quero entrar agora nos detalhes do... Tenho certeza que deve ser lindo. Tenho certeza. Vamos lá. A Center Mais fica em Rio Verde, você falou, Verde. Mas é afastado da cidade ou próximo ao centro? Onde é? Dentro da cidade aqui? Não vamos dizer o local. Mas assim, Rio Verde é uma cidade que cresceu demais. Né? Eu até me assustei para quando a gente começou o projeto, depois a construção, tudo que já se construiu em volta. Então é uma área que hoje, né, é uma área urbana, é uma área um pouco mais isolada e afastada do barulho do centro, né? Então ali faz com que você tenha mais qualidade de vida, mas a gente tem acesso a simplesmente tudo. Ali, né? Porque é uma área mesmo que está crescendo. Uma localização adequada. Uma localização adequada e extremamente privilegiada. E no projeto existe só a instituição de longa permanência de idosos ou tem algo mais no prédio, vamos chamar assim? Tá, no complexo que a gente, né, construiu, nós temos uma parte que é voltada para consultórios, que é a clínica mesmo. Então nessa parte a gente vai ter, nós temos um espaço, né, são 2 andares, um espaço total ali cabendo 7 consultórios, para múltiplas especialidades, tanto para atender o público de fora, quanto para atender o público da Center Mais que necessitar de alguma daquelas especialidades que a gente vai estar oferecendo. Então se tiver pessoas também interessadas em fazer parte da equipe, em fazer né, parcerias dentro desses consultórios, fazer parte da nossa clínica, entender quais são as nossas, né, a nossa missão, os nossos valores, chama, envia uma mensagem, vamos conversar, vai lá conhecer esse projeto. Então a gente tem essa parte mesmo da parte clínica. Né, e esses consultórios serão exclusivamente para médicos ou também há a possibilidade de consultórios odontológicos?
quem vem de saúde, logo assim, porta com porta, não tem jeito de dizer, tipo assim, opa, né? Então, que vai ser só para médico, né? A gente fala de saúde, a gente fala de um todo. Então, Tudo. quer fazer parte do nosso... Psicoterapeuta, um psiquiatra, Psiquiatra, psicoterapeuta, dentista, qualquer especialidade médica, mas também um terapeuta ocupacional, Tá. um psicólogo, um fisioterapeuta, tudo que a gente pensar em saúde, o consultório e tem a infraestrutura vai estar infraestrutura. todinha pronta para ele chegar e atender. Isso. Lógico, um dentista talvez tenha que levar a cadeira, alguma coisa mais Aí a gente, específica. obviamente, que nas conversas vai entendendo o que cada especialidade demanda e necessita e tudo, e a gente está totalmente disposto, né, a fazer essas adaptações. Mas o que a gente quer fazer ali? Propagação de saúde, porque eu estou vendendo ali porta com porta essa questão da saúde ali como um todo, nada mais justo do que também poder oferecer para minha cidade, para a região, esse cuidado, né? Então, ali é um espaço aberto para que a população se cuide mesmo, porque a gente vai ter tudo que for voltado para a saúde. E essa parte de clínicas é segregada da instituição onde ficarão os idosos, não é isso? É isso. 2 acessos... Acessos diferentes, né? Assim, o que une ali é o fato de você poder deixar no mesmo estacionamento, de ter, né? Mas são recepções diferentes, até porque são demandas diferentes. As clínicas, às vezes, né, tem uma lotação maior, uma circulação maior de pessoas, então é diferente do que a gente está tentando colocar ali na parte do residencial, mas estão localizadas juntas, né, no mesmo espaço físico. Passando para o lado da instituição de longa permanência para os idosos, quantos apartamentos você vai ter nessa clínica, nessa parte da Center Mais? Nessa primeira parte que a gente está, né, inaugurando agora, nesse projeto, nós temos 16 apartamentos de modalidades duplos, triplos e solo, individuais. Né? E dentro dos individuais a gente tem individual casal, individual para o paciente mais rígido e individual para o paciente mais debilitado. Então a gente tem né, como fazer essas mudanças. Todos os quartos são suítes, todos os quartos são extremamente equipados, com marcenaria de primeira, mobília de primeira, decoração. São espaçosos para permitir movimentação, cadeira de roda. Toda a nossa clínica ela foi montada a partir das primeiras avaliações do que é permitido pelos bombeiros e pela vigilância de saúde. Então, assim, não tem nada para se fazer de adaptação. Todos os espaços você passa cadeira de roda, você passa maca, você tem corrimão. Elevador para... Você tem elevador para facilitar acesso, você tem tudo próximo, né? Então, assim, tudo pensado. A maneira como se abre o chuveiro, a maneira como é colocado o box, o tipo de lavatório próprio para não oferecer risco, o tipo de vaso sanitário. Então, assim, tudo. Botão de emergência, tudo é do jeitinho, assim, parece de livro. É tão bom quando você monta um projeto do nada e com gás. E você montou, né? Como eu falei no início, desde o primeiro rabisco no papel, esse você projeto, montou. Justamente. E aí você vai colocando que você fala, cara, eu vou fazer tudo direitinho, porque é do jeito que tem que ser. Doutor, você mencionou que pode ser individual, duplo, triplo, mas o hóspede, que eu já não estou chamando de paciente, o hóspede que estiver na Center Mais, ele obrigatoriamente ele tem que morar lá, passar 24 horas por dia lá, ou você vai ter outras modalidades para atender às necessidades das famílias rioverdenses e do entorno? A Center Mais ele acolhe com 3 modalidades. Você pode ter a moradia permanente, para aquele que escolhe de fato estar ali conosco, então eu sempre chamo de residente, né? Porque ele reside ali. E a gente pode ter a moradia temporária, né? Que funciona, como o próprio nome diz, por um tempo, por um período. Então, por exemplo, um paciente que realizou uma cirurgia e precisa de cuidados num pós-operatório que são mais intensos, né? Às vezes quando você faz uma cirurgia grande, você tem que deambular, que caminhar, que estimular, para não ter risco, né, de ter questões de
de circulação, né? O que em casa seria trombose. muito mais difícil, lá você já tem a Justamente porque às infraestrutura vezes e em os casa tá profissionais todo para mundo, né, prestar esse atendimento. Entendi. Justamente, às vezes o idoso tem ali um cuidador que estimula para uma coisa, mas ele não tem a competência de entender como é que seria feito o pós-operatório, às vezes não sabe fazer os curativos corretos, ou o que você precisa estar fazendo para que aquele pós-operatório seja cada vez mais bem sucedido, né? Então a gente entra dentro deste lugar de te acolher para um pós-operatório, te acolher para uma viagem de um familiar, então às vezes você precisa fazer uma viagem longa, às vezes, né, teu pai tem toda a autonomia, consegue né, estar bem dentro da própria casa ali dele e tudo, mas às vezes você fica preocupado, porque como você não está ali supervisionando ou passando ali todos os dias para poder entender o que está acontecendo, você quer viajar tranquilo, é algo importante, às vezes uma viagem para o exterior que você fala, tipo, putz, não é uma coisinha que dá para eu voltar rápido para resolver, então também estamos para acolher. Às vezes também o próprio estresse do cuidador, porque assim, a gente estava falando de todas essas questões que a gente precisa ter atenção, melhorar a nossa escuta, o nosso acolhimento, né, a nossa sensibilidade para o idoso, mas a gente também não pode, a gente não pode minimizar e dizer que não dá trabalho, que não é difícil, dependendo da complexidade do quadro ali, né, das limitações do idoso. A gente tem muito no consultório hoje, o cuidando de quem cuida. O estresse do cuidador é algo muito. Eu te perguntei no início, né? O psiquiatra também sofre, Sim, né? O cuidador também não é uma profissão fácil. Né? Então, assim, é muito importante. E às vezes você está com uma estafa, às vezes você precisa descansar uns dias, às vezes você precisa ter né, um espaço ali para poder também entender as suas emoções. Vai lá, né? Passa um final de semana. Porque o nosso espaço é um espaço tão bacana que assim, ao mesmo tempo você, por exemplo, consegue, enquanto o estresse do cuidador dá uma relaxada da demanda que querendo ou não exige, e o teu parente ali, a pessoa querida ali, está inserida num ambiente totalmente inacreditável de maravilhas, assim, de coisas que a gente Vamos falar vai dessas proporcionar. maravilhas aí. Que maravilhas são essas? Deixa eu só Falamos dos apartamentos. Isso. Aí deixa eu te contar Tá. uma outra modalidade que a gente tem, que eu já te puxo para te contar do Tá bom. que a gente oferece. A gente tem um sistema de day use, que a gente sabe que às vezes é uma parte da realidade, né? As pessoas, como elas trabalham, precisam, né, tocar a vida, às vezes são famílias pequenas, difícil de você conseguir conciliar o cuidado, e às vezes o idoso é rígido, né? Enfim, mesmo que não seja também, a gente acolhe, é difícil você conseguir ali durante o dia promover algo bacana para ele. Então a gente recebe o idoso no período da manhã, você busca no final do dia e ali a gente vai permitir com que ele faça todas as atividades que vão estar sendo propostas naquele dia. Dias úteis, você diz? Segunda a sexta? Ou como quiser? Segunda a segunda. Tá. A gente recebe de segunda a segunda para o day use. Acompanhamento, por exemplo, todo acompanhamento nutricional, né? Então as refeições com supervisão de nutricionista, 5 refeições ao longo do dia, banhos, descanso. A gente tem áreas que são voltadas para o idoso que gosta de tirar um cochilinho depois do almoço. E então, assim, a gente tem esse day use para oferecer para que ele use toda a nossa estrutura física, todos os nossos serviços de estímulo, as nossas especialidades. Então, assim, você vai ali, você entrega, a gente cuida, ele volta depois de ter passado um dia bacana, estimulado, socializado. Então, é algo muito bom. E qual que é essa infraestrutura, né, que a gente vai oferecer? Primeiro, um espaço com muito verde, um espaço com academia, sala de fisioterapia, piscina aquecida com um elevador para piscina, né, para as pessoas que têm alguma limitação conseguir também usufruir de tudo. A gente tem bicicleta dentro da piscina, bicicleta ergométrica para poder estimular. Salinha de biblioteca com cadeirinha de massagem para você fazer sua leitura, sala de jogos, né, com mesa para jogo de baralho, sinuca, pimbolim. Então a gente tem mesa para jogos lúdicos, né? Ali no nosso quintal, que eu adoro, no interior a gente fala quintal, a gente vai ter mesinhas que você pode jogar a conversa fora, banquinho da praça que você pode fazer jogos lúdicos. E a gente tem espaços físicos, a gente tem uma capela, que eu sempre sou um defensor, independente de religião, da espiritualidade, porque eu acho que a fé
renova a nossa esperança e faz acreditar, isso é algo muito potente, né? Então eu acho que a fé traz esse lugar, a espiritualidade traz esse lugar de união, então ali é um lugar que a gente quer pregar muito esses valores. Então a gente tem uma capelinha para que você consiga ali colocar os seus anseios, os seus agradecimentos. A gente está fazendo um coreto, porque não tem como você não morar em Goiás, falar das cidades históricas de Goiás sem lembrar de um coreto, né? Então esse coretinho todo de madeira é para que ali a gente tenha violeiro, tenha muita música, porque uma das últimas memórias que a gente perde é a memória musical. Então Não sabia. Que tenha, justamente, então assim, que seja um ambiente de alegria, de música, de resgate afetivo, de tudo que puder funcionar de estímulo para te fazer bem. Então a gente vai ter diversas modalidades musicais ali, para, né, nos dias da semana, nos finais de semana para interagir. A gente fez um orquidário, né, com uma salinha de cerâmica, onde o idoso tem uma horta, ele pode plantar, ele pode montar seu vaso de flor, ele vai customizar nas nossas salas de pintura e de artesanato, com crochê, com pintura em tela, pintar sua própria cerâmica, montar seu próprio vaso, deixar ali para entregar para a família num dia de visita. Ah, Vinícius, tem dia de visita? Todos os dias são dias de visita, a gente vai estar lá sempre para acolher os familiares, né? Então, esse ir e vir, tanto para o idoso, né, para os 60 mais, que tá com uma compreensão bacana, tem uma crítica boa, que tá aí, consegue fazer total autonomia para sair com a família, para passear, ali é a tua casa, então você entra e sai na hora que você bem entender, com toda uma equipe preparada para te trazer esse conforto, para se sentir com essa liberdade de ir e vir, que a gente estava falando sobre o que é saúde mental, essa autonomia do ir e vir, né? Porque se você não tem saúde mental, você fica preso. Então a gente valoriza muito esse ir e vir. Então vamos ter uma sala de cinema, né, para o idoso poder participar. Alpendres com muitos sofás, com muitas mesas, um restaurante com uma cozinha, sabe, industrial, uma cozinha separada para manipulação de alimentos para pacientes que têm algum tipo de risco de intoxicação, de contaminação, alergia, qualquer outra diabetes. coisa. Então a gente tem dois tipos, né? Uma cozinha menor para os pacientes que precisam de alguma necessidade mais específica, e uma cozinha industrial que, por um lado, se passa os pratos, por outro, recolhe-se os pratos sujos, uma cozinha toda seguindo as conformidades da vigilância, né? A gente tem uma sala de medicação totalmente segura, porque muitos idosos, né, fazem uso de polifarmácia, e essa polifarmácia vai estar sendo supervisionada pelos médicos da nossa equipe, então o idoso está sempre ali sendo acompanhado por uma equipe de enfermagem, de médicos e de todos os profissionais que a gente vai oferecer, para que ele tome o remédio no horário certo, para que ele faça o acompanhamento, né, para que ele não tome uma quantidade maior, não se coloque em risco, para que seja avaliado se tem mesmo a necessidade de continuar com aquele medicamento, e tudo isso sendo comunicado para a família. Então é um serviço a mais que a gente oferece, de você ter essa tranquilidade. A gente tem uma salinha de massagem para relaxamento, a gente tem um salãozinho de beleza, porque quem é que não quer se cuidar? A gente está falando de vida, de viver bem, né, de socializar, e a gente quer tá bem em todos os lugares que a gente vai. Então, para quem quer cortar o cabelo, quem quer fazer a unha, a gente vai ter ali, sabe, abandono é algo que não vai existir na Center Mais, né? Não tem nem espaço para dança. E o legal é que, assim, como a gente tem uma área verde muito bonita, o espaço é muito bonito, porque a clínica ficou linda. Assim, um parabéns para Mariana, uma amiga querida que é minha arquiteta. Vamos divulgar. Mariana Teles, vamos colocar assim, aí depois no Instagram dela. Maravilhosa, assim, que comprou esse projeto junto comigo e criou espaços muito bacanas, né? Então, assim, a gente está falando do salão de beleza. Mariana é arquiteta aqui de Rio Verde. É arquiteta de Rio Verde, uma amiga querida que já trabalhou comigo, né, profissionalmente em outras obras que a gente fez, e extremamente competente, indico de olhos fechados.
Então a Mari teve toda uma sensibilidade, né, de ir trazendo também o olhar dela, por isso que eu falo, é tão bacana, porque ela foi entendendo o projeto e dizendo, e se a gente fizesse isso aqui? Então tinha um espacinho super gostoso lá que a gente pensou, o que a gente monta aqui? Ela falou, Vinícius, vamos montar um salãozinho de beleza? Quem é que não quer se cuidar? Eu falei, cara, por isso que é legal você contar teu projeto, que cada um vai entrando e somando. E aí eu falei, mas será que salão de beleza, né? A gente tem aquela coisa que não precisa ser grande quando a gente vai... Não, então assim, coube perfeitamente ali, sabe? Tipo, dois lugares para se cortar, 2 lugares para se fazer a unha, o lavatório. Aí na hora que você monta tudo, que arquiteto é sempre genial, né? Eles fazem os espaços ficar maravilhosos. E aí ela fez aquele alpendre lotado de sofá, lotado de mesa, lotado de convivência, lotado de vida, porque é vaso de planta para onde você vai, assim, tem flor, tem verde, o próprio espaço verde também, sabe? Então, assim, é um lugar que você chega ali, é vida, tudo é vida. Sensacional. É incrível. Diz uma coisa, tem data para começar a funcionar? Tem data. Tentativa ou já é... Não, né? Agora depende muito da Mariana. E aí, Mariana? Não, mas nós já fizemos algumas reuniões com a equipe para a gente poder bater o martelo mesmo sobre a data, porque a data não é só sobre a entrega de obra, né? A gente precisa também, a gente quer fazer uma inauguração, quer apresentar esse projeto para a sociedade de um jeito bem bonito, como ele realmente é. Então a gente precisa pensar em fazer tudo testes, isso, justamente. Mas simulações. Na segunda semana, acredito eu que provável ali no dia 12 ou 13 de agosto, vamos bater o martelo. Meados de agosto. Em meados de agosto aí a gente já tem a Center Mais para ser usufruída aí por todo mundo. Eu vou ter que esperar fazer 60. E o 60 mais é porque que a gente entendeu esse mais. Primeiro porque mudou, né, o símbolozinho voltado para os idosos, que antes era horrivelmente um senhorzinho de bengala, agora é o 60 mais. Então é o mais que abrange essa idade, com o mais por ser um centro que quer sempre mais vida, e tudo ali é sempre no sentido de crescer e de somar. E a gente entende o Center Mais hoje como vida que soma, vida que, né, vida com saúde. Então tudo é nesse lugar de soma, de adicionar, de ganhar. A gente só fala de coisa boa lá. E o mais traz tudo que é de bom. Doutor, olha, uma vez um amigo meu aqui do Goiás me disse, não tenho palavras nem dinheiro para agradecer tudo que você passou para a gente aqui hoje nessa conversa. Mas meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. É realmente algo eu não conhecia. Não sabia que uma instituição para idosos poderia chegar nesse nível que você está trazendo para Rio Verde. Te desejo muito sucesso. Tá? E no futuro a gente volta já para fazer alguma coisa ao vivo lá. Poxa, né, para você poder mostrar. Vai ser um prazer. Bom, pessoal, esse é o canal No Ar com Corriere. Eu sou o Corriere, como eu falei no início. Eu sou o Dr. Vinícius Toledo, psiquiatra, que está prestes a inaugurar uma instituição de longa permanência de idosos, a Clínica Center Mais, que vai ser muito mais do que isso, muito mais do que uma LPI, algo disruptivo para Rio Verde, região, Centro-Oeste. E, mais uma vez, reitero meus votos de muito sucesso nesse seu empreendimento. Não tem como não dar certo. Muito obrigado. Porque eu vejo amor envolvido, eu vejo muita competência envolvida, muita dedicação, e nada resiste a isso. Tá bom? Doutor, muito obrigado. Muito sucesso. Posso divulgar as redes sociais do Center Vai Mais? divulgar tudo e eu quero depois que você coloque, quando a gente for finalizar, os endereços ali para as pessoas poderem... Então tá certo. Tá bom, mas já divulgue aí, claro. A gente tem o nosso Instagram da Center Mais, que vocês podem estar acompanhando todo esse processo, né, que a gente tanto falou aqui. Center Mais Residência, no nosso Instagram. O sinalzinho de mais, residência, ó. Center Mais escrito. M-A-I-S. Okay. Center Mais Residência no Instagram. Pode acessar o nosso site, pode fazer a pré-reserva. Então tem interesse, quer saber um pouco mais? Nós temos uma equipe para te orientar, quer fazer uma visita guiada. Tudo você consegue fazer e entender melhor pelo nosso site, que é centermaisresidência.com.br. E quem puder e quem quiser também me seguir ali enquanto psiquiatra nas redes sociais é Dr. Vinícius Toledo. E vai ser um prazer receber aí, tê-los nessa companhia, nessa troca aí das redes sociais. Um grande psiquiatra com um conteúdo fantástico também, viu, no perfil dele.
Parabéns, doutor, e muito obrigado. Obrigado. Foi um privilégio para mim conversar com você. Imagina, hoje. eu agradeço. Sucesso. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.